Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao projeto Livres do Casulo para você viver a liberdade de ser quem você é. Aqui é o Tamer e o tema de hoje é: você não tem que aceitar o outro como ele é para ter a liberdade de ser quem você é. Então se liga, porque hoje nós veremos o que é e o que não é aceitar o outro, como resolver o problema, é possível, tem solução, o que a ciência diz a respeito, jeito certo e jeito errado de resolver este problema e, claro, eu vou ensinar uma técnica para você resolver definitivamente isso na sua vida. Então, se liga, eu vou perguntar para você agora, você convive com pessoas difíceis? Você convive com gente difícil, com gente que você considera difícil no trato? Escreve aí para mim. Você se sente obrigado, obrigada, ou já se sentiu a ter que se relacionar, a ter que aceitar as pessoas do jeito que elas são? Você se sente obrigado, constrangido, constrangida a isso? Escreve aí para mim, porque é disso que a gente vai falar hoje. Ter que aceitar as pessoas como são não significa que eu vá, ou que eu queira, ou que eu tenha que conviver com elas, ok? Então, gente difícil, gente tóxica, gente egocêntrica, gente inadequada por qualquer razão inadequada, a gente convive, claro, dentro da nossa capacidade de flexibilidade mental e dentro da nossa conveniência, vamos dizer assim. Então, pode ser que em algum momento seja conveniente, por questões quaisquer que não venham ao caso, você conviver com gente egocêntrica, com gente com esses padrões, gente tóxica, gente difícil, gente que apresenta qualquer tipo de inadequação, ok? Isto não significa que eu tenha que aceitar o que vem da outra pessoa. Então se liga, isso tem que ficar muito claro, gente, porque as pessoas confundem os conceitos, é muito natural que se confundam os conceitos. Não significa que você tenha que aceitar a pessoa no sentido de ter que aceitar tudo que vem dela. A única coisa que nós precisamos aceitar em relação aos outros, existem algumas coisas que a gente precisa aceitar. Número 1, a pessoa tem o direito de ser quem é e ter a vida que quer. A pessoa tem o direito de existir do jeito que ela quer existir, ok? Isso é um direito que ela tem. Mas eu tenho o direito também, eu preciso aceitar que eu tenho o direito inalienável de não querer conviver com determinados padrões de condicionamento. Então, atenção. É claro, é óbvio, isso precisa ficar claro, a gente precisa entrar na cabeça da gente. As pessoas têm o direito de funcionar como funcionam, mesmo que por questões de inconsciência, as pessoas projetem a sua sombra, o que é natural. Então, quanto mais inconsciente a pessoa, se liga nisso, de si própria, mais ela vai projetando a sua sombra, ela vai projetando o seu lado ruim, o seu lado trevoso, digamos assim. Todos nós somos sombra e luz. Na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai projetando a nossa luz, e há pessoas que não estão nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, não estão nem aí para isso, ou não sabem que isso existe, e elas vão vivendo e projetando a sua sombra, porque é assim que elas aprenderam, tá certo? Não significa que eu vá entrar em conflito com as pessoas. Isso é coisa de menino, de menina, gente, de criança. Quando a gente amadurece emocionalmente, e eu não estou falando de maturidade cronológica, né, de idade, de avanço de idade, eu estou falando de inteligência emocional, de você saber fazer a gestão das suas emoções, isso é muito importante. Não precisa entrar em conflito, a gente não entra em conflito. E nem eu aceito tudo que vem da pessoa, eu aceito que ela é do jeito que ela é. Então, repetindo, eu aceito que ela tem o direito de existir como queira existir, eu aceito que ela funciona do jeito que funciona, eu aceito tudo, cara. Eu só não tenho que aceitar certas coisas na minha vida, eu não tenho que aceitar determinados tipos de condicionamento, porque se liga numa coisa, como é que eu vou viver a liberdade de ser quem eu sou? Né? Então, o que é a liberdade de ser quem você é? É se livrar dos seus condicionamentos. Então, você é uma pessoa, você nasce pronta para ser feliz, para dar certo, para tudo fluir bem na sua vida. E aí você vai aprendendo a se tornar outra pessoa, você vai se tornando, você vai construindo o seu ego, a sua personalidade, digamos assim, que é uma construção, e você vai virando outra coisa, você vai se tornando outra coisa. Percebe? Então, o que é ser quem eu sou? O que é ter a liberdade de ser quem eu sou? É me livrar do condicionamento. Agora, de que adianta eu estar num processo de me livrar dos meus condicionamentos e ter que aceitar o condicionamento das outras pessoas? Como é que fica? Como é que fica isso? Se você, como eu, busca se livrar dos seus condicionamentos, escreve aí.
Hashtag Livres do Casulo. Para pessoas em desenvolvimento pessoal, é muito desafiante conviver ou ter que lidar com gente que insiste em ser lagarta, queridão e queridona. É luta séria. Então, queridão e queridona, como é que você resolve esse problema? Se posicionando nas suas relações. Posicione-se nas suas relações. Isso é muito importante. Quando você tem um posicionamento claro nas suas relações, quando você tem um posicionamento claro de vida, fica mais fácil que as pessoas entendam o limite de até onde elas podem ir e até onde não podem ir, como você também. Você vai demarcando os limites de onde você vai, de onde você não vai, do que você admite, do que você não admite, sabe? Então, as relações dependem disso. Dependem que você se posicione. O Luciano está perguntando aqui, qual seria a condição de não conviver? Se afastando? Sim, sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu gravei um podcast essa semana, foi ao ar esta semana. É só vocês procurarem aí, Tamer com VC, nas plataformas de streaming para escutar o podcast dessa semana. Eu gravei com o Guilherme. E o Guilherme contou, não vou dar spoiler aqui, mas ele contou para nós que quando ele entrou no processo de desenvolvimento dele, ele teve que em algum momento romper com um amigo de infância. Não foi possível mais conviver com essa pessoa. Ele não conseguia nem conversar com a pessoa. A pessoa tinha condicionamentos muito sérios, muito arraigados, enraizados, que não lhe permitiam ver e enxergar aquilo que o Guilherme colocava para ela, aquilo que o Guilherme trazia. Então, gente, se liga no seguinte. Eu entendo que o outro funciona do jeito que quer, tem a vida que quer e existe do jeito que quer. Eu não tenho que aceitar aquilo na minha vida, não tenho que conviver com aquilo. Mas eu também não tenho que entrar em conflito. Então eu preciso aprender a me posicionar, eu preciso aprender a me relacionar. E relacionamento é troca de posicionamento. Então se liga numa coisa, 90% dos casais não se separam por falta de amor, ok? Mas se separam por problemas de relacionamento. Então o que acontece? As pessoas se amam, os casais se amam, os casais querem que dê certo, só que não conseguem. Por quê? Qual é o problema? O problema é que as pessoas não sabem se relacionar. Qual é a chamada incompatibilidade de gênios, né? O que costumam chamar, desde criança eu escuto isso, incompatibilidade de gênios. Eu não entendo, porque cientificamente está provado que não existe a pessoa certa, existe a forma certa de se relacionar, existe a relação certa, é muito diferente. E qual é o maior desafio das empresas hoje? Relações humanas. Esse é o maior desafio das empresas. De vez em quando, semana passada, um aluno que está embarcado, não sei onde, virou para mim e falou, Tamer, como é que eu faço para lidar com uma pessoa assim, 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 assim? Então eu vivo recebendo esse tipo de pergunta. As pessoas vivem o desafio de se relacionar com pessoas que elas consideram difíceis. No trato, pessoas desrespeitosas, pessoas abusivas, enfim, todo tipo de relação que você pode imaginar. Relacionamento é um aprendizado como qualquer outro, ok? Relacionamento, aprender a se relacionar é um aprendizado do desenvolvimento pessoal. Quem não tem desenvolvimento pessoal não aprende a se relacionar. Assim como ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce andando, né? Só cavalo, só filho de cavalo, filho de gente. O ser humano não nasce andando nem nasce falando, ok? Ele tem que aprender. Do mesmo jeito, você não nasce sabendo se relacionar e tem que aprender. Por que você tem que aprender? Porque é importante que você aprenda a se relacionar. Porque a vida, queridão e queridona, é relacionamento. Você está o tempo todo se relacionando, ou com você mesmo, você mesma, ou com os outros. Não existe não relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Então como é que você vai ter uma vida feliz, plena? Como é que você vai viver a liberdade de ser quem você é se você não consegue manifestar quem você é? Se você não consegue administrar as suas relações, sua relação com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seus colaboradores, com seus liderados, com seus líderes, como é que fica? Com a sua família, como é que fica? Então, é muito importante que a gente aprenda a se relacionar e o que nos traz isso é o desenvolvimento pessoal, é o autodesenvolvimento mais especificamente. Então se liga, o autoconhecimento me ensina a me relacionar comigo, que sou a pessoa mais importante da minha vida. O autodesenvolvimento me ensina a me relacionar com os outros e com o mundo. Então, muito frequentemente, a gente precisa rever as nossas relações do mesmo jeito, cara, que você tem que rever a sua vida, os seus valores, é toda hora isso. Rever as suas escolhas. Você já conviveu com gente negativista, com gente
que só reclama, só conta desgraça, só conta problema, só conta tristeza, só conta tragédia? Você já conviveu com gente assim? Gente que só conta problema, só conta tragédia, só reclama da vida, só tem história triste para contar? Você conhece gente assim? Eu conheço, tá? Eu conheço pessoas que só têm história triste para contar a qualquer hora do dia e da noite, a qualquer dia da semana. Cara, então presta atenção. Eu já sei há muito tempo que eu vou falar para vocês agora. Eu já sei disso, ok? Só que é sempre bom lembrar, inclusive para mim que já sei. Observa uma coisa, hoje eu gravei um stories aqui rapidinho dizendo o que eu vou dizer para você agora. Aqui em casa a gente não assiste noticiário, não assiste televisão, tá certo? Mas tem esses aplicativos, né? E ontem a gente colocou um aqui, um noticiário, e cara, só tem notícia ruim, ok? Só tem desgraça. Claro que desgraça vem de jornal, desgraça da audiência. Óbvio, a gente sabe disso. E assim como há pessoas profissionais que deliberadamente focam no negativo, há pessoas que só focam no negativo. Agora eu te pergunto, como é que você vai se sentir convivendo com uma pessoa dessa natureza? Em qualquer nível, seja amizade, seja relacionamento, amor, ou seja no trabalho, seja onde for. Como é que vai ser a sua saúde emocional, a sua saúde mental convivendo com esse tipo de gente? Então, como é que o que a gente em geral vê acontecendo? Número 1, as pessoas insistem em mudar as outras. Gente, há um padrão muito interessante hoje. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu estou trazendo para você um assunto que eu converso com os amigos aqui em casa, com as pessoas que são da minha vida. As pessoas estão muito doidas, muito necessitadas de ter razão. É muito louco. Se elas estão na internet, piorou o negócio, porque o sujeito quer ter razão de qualquer maneira. As pessoas são incapazes, isso é muito doido, gente. As pessoas são incapazes de se posicionar sem conflito, sem confusão, sabe? Porque, cara, se eu tiver, por exemplo, se eu discordar de qualquer coisa, estamos eu e você aqui, sei lá, trabalhando num projeto, e a gente discorda de qualquer coisa, está tudo certo, olha, gente. Na pior das hipóteses, a gente não conseguir flexibilizar, se houver alguma coisa que me impeça de flexibilizar, se estiver ferindo um valor muito importante para mim, eu não vou flexibilizar. Pô, e nem por isso eu vou sair brigado, nem por isso eu vou dizer que todo mundo é maluco, que todo mundo é filho da puta, que não sei o que, ficar rotulando os outros, absolutamente, cara. Eu vou sair na boa, dizer, gente, valeu, um beijo, até a próxima, sejam felizes, toquem aí o projeto. É assim que a gente faz. Então, número 1, desista de mudar os outros, cara. Você não conseguirá mudar os outros. Desista. Há uma briga, parece aquele, como é que chama? Como é que chama, Raquel? Cabo de aço, que puxa pra lá, puxa pra cá, galera, um puxa pra um lado, cabo de aço. A gente vive assim, um puxando pro lado, outro puxando pro outro, um tentando mudar o outro, né? Então, não adianta você discutir. Há pessoas que preferem morrer a dar o braço a torcer. Anota aí. Algumas pessoas, tem gente que prefere morrer a dar o braço a torcer. Eles querem ter razão. Sabe aquele papo, você quer ter razão ou ser feliz? As pessoas hoje querem ter razão. Elas saem na porrada para ter razão. Elas querem impor o ponto de vista delas. Esquece isso, queridão e queridona. O seu ponto de vista é seu. Não compete ao outro, não é um problema do outro. Entendeu? Então, pessoas inteligentes emocionalmente, elas não ficam querendo enfiar as coisas delas nos outros, não, cara. E tampouco que os outros enfiam as coisas dos outros nelas. Então, da mesma maneira que eu não vou aceitar as bizarrices das outras pessoas na minha vida, eu não tenho que impor as minhas bizarrices para as pessoas, cara. Então, hoje está muito, sempre foi, né? Só que a gente está piorando. A nossa incapacidade de se relacionar está cada vez mais gritante, a incapacidade das pessoas de se relacionar. Por quê? Porque é uma questão de ego. As pessoas lidam com os egos das outras pessoas, entendeu? Elas estão sempre lidando com os egos das outras. Quando você é e o outro é, não tem conflito, entende isso? Quando eu sou e o outro é, não tem conflito. Como assim? Tá maluco? Não tô não. Eu já falei, eu vou falar de novo. Quando eu sou quem eu sou, livre dos meus condicionamentos, eu permito que o outro seja quem ele é. Mesmo pensando diferente de mim, eu permito que ele seja quem é. Não tem problema nenhum. Mesmo que a gente pense diferente, mesmo que a gente discorde numa coisa ou noutra, é assim. A natureza é plural, a vida é plural. Por que as ideias não podem ser plurais? Entendeu, gente? Então vamos lá. Como é que você deve se comportar? Como é que a gente deve se comportar para lidar com pessoas cujo comportamento nos causa algum desconforto? Se liga numa coisa. Se você não tem flexibilidade para lidar com os diferentes, o problema é você, como disse o Cristiano aqui. A pessoa difícil é você. O cara não tem flexibilidade, ele está o tempo todo duro na queda, intransigente. O que é flexibilidade? É a habilidade de ser flexível. Então, flexibilidade nada mais é do que flexibilidade mental. Simples assim. Então, se você não tem flexibilidade mental,
que o autoconhecimento te dá, que o autodesenvolvimento te dá, e o problema é você, ok? Então você precisa ter a habilidade. E quanto mais amplo é o contexto em que você está, quanto mais complexo é o contexto em que você está, mais flexibilidade você tem que ter. Por exemplo, você é gestor de uma empresa, você é gestor lá de RH, sei lá, e aí você tem 2 funcionários na empresa. O seu nível de flexibilidade é X. Se você tem 4 funcionários, 4 colaboradores, o seu nível de flexibilidade tem que ser 4x. Se você tem 100 colaboradores, são 100x, cara. E vamos embora e vamos multiplicando. Então, a empresa do eu sozinho é tranquilo. Sou eu comigo mesmo, tem flexibilidade, acabou, é do jeito que eu quero. Entrou mais um, é preciso flexibilizar. Senão não tem acordo. Então, pessoas que se desenvolvem, pessoas que são desenvolvidas, que estão num processo de desenvolvimento pessoal, elas têm flexibilidade. Mas elas sabem o que flexibilizam. Entendeu? Flexibilidade, vou aceitar do jeito que é. Não, isso não é flexibilidade, isso é idiotice, qualquer outra coisa, como você queira chamar. Submissão, sujeição, sabe? Isso não é flexibilidade. Pessoas flexíveis sabem o que devem ou não flexibilizar. Devem no sentido do que eu quero, do que eu entendo que é importante flexibilizar ou não. Eu vou flexibilizar isso aqui porque isso não vai me fazer mal, vou flexibilizar aquilo ali porque aquilo ali não vai me fazer mal. Agora, aquilo lá eu não flexibilizo porque aquilo lá, para mim, é indiscutível. Tudo bem, você tem que ter essas informações. Como é que você tem essas informações? Autoconhecimento. E como é que você manifesta isso? Autodesenvolvimento, capacidade de se relacionar com os outros, com o mundo. Você tem que saber dizer, você tem que saber falar, você tem que saber trazer o assunto. De que adianta eu estar no movimento de ser quem sou, de cada vez mais, a cada dia ser quem sou, e ter que lidar com o condicionamento das outras pessoas, pô. E o que no outro te atinge de alguma forma também faz parte de você. Apenas identificamos no externo o que há no interno, certo? Certo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não significa que aquilo faça parte do seu presente, tá? Significa que aquilo fez parte de você um dia. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, eu tenho medo disso, eu preciso de coragem para fazer não sei o quê. Como é que ela sabe que ela precisa de coragem? É porque ela sabe o que é coragem, ela já teve coragem em algum momento da vida dela. Então, aquilo que no outro me afeta, não necessariamente está no meu presente. Eu posso ter vencido aquilo, entendeu? Eu já venci aquilo. E eu não quero aquilo de novo na minha vida. Eu, Tamer, por exemplo, eu fui um cara extremamente preconceituoso e eu não sabia que era. Eu era homofóbico e eu não sabia que era. Por quê, Tamer? Porque às vezes a gente não sabe que não sabe. A maioria das pessoas não sabe que não sabe. A maioria não. 100% das pessoas ignoram. Tem pontos cegos na sua vida, na sua maneira de funcionar. E eu tinha esse ponto cego. Eu não sabia que era homofóbico, por exemplo. Então, hoje eu não admito um comportamento homofóbico, eu não admito um comportamento preconceituoso de ordem nenhuma. Eu não admito, não é possível, eu não vou transigir com isso. Mas nem por isso eu vou dar porrada, eu vou dar pedrada no preconceituoso, na pessoa preconceituosa. Absolutamente. Se eu tiver numa situação qualquer, eu não me lembro de ter me visto numa situação dessa, de eu ter tido a necessidade de intervir. Mas se eu tivesse, eu diria, olha, fulano, não faz assim não, você desculpa, você não me conhece, a gente não se conhece, mas esse seu comportamento está ferindo a outra pessoa, isso não é legal. Então, com a energia que o momento necessita, que o momento requer. Mas não necessariamente brigar, sair na porrada, essas coisas, não precisa. Às vezes você precisa ser mais firme, porque a pessoa insiste no erro dela, no equívoco dela, ela insiste no... Onde é que está o equívoco? Na maneira dela pensar? Não, ela pode... Eu tive um aluno, esse cara, nunca esqueci esse cara, foi num treinamento que eu dei há muitos anos, há uns 13, 14, 15 anos. Esse cara falou no meu salão de treinamento, a gente conversando, enfim, dentro do conteúdo do treinamento, ele falou assim, ele preto, de uma boa condição social, venceu na vida com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação, e nós estávamos falando sobre preconceito. Ele falou, Tamer, não há problema nenhum a pessoa ser preconceituosa, ela pode ser, ela não pode manifestar. Eu falei, porra, tá certíssimo, ele tá certíssimo. Você pode ter um modelo mental preconceituoso, Você tem um ponto de vista preconceituoso do mundo. Você não pode manifestar isso. Então, o problema não está em a pessoa pensar do jeito que pensa. O problema está quando o comportamento dela fere os outros. Aí a gente está lidando com um problema inadmissível. Porque se liga, se a minha condição de ser e existir fere a condição de ser e existir do outro, aí não é legal. Aí a gente tem que rever. Porque nós somos todos irmãos. A verdade é essa, gente. A alma não tem cor, queridão e queridona. A alma não tem, sabe... Essencialmente, nós somos todos iguais, criaturas em busca de reconhecimento. É isso que nós somos, essencialmente iguais. O que nos difere
são as aparentes diferenças. Eu digo sempre isso, o que nos une é maior do que as nossas aparentes diferenças. Então, se a gente parar para pensar no que nos une, é muito mais impactante, é muito mais forte, é muito mais importante, é muito mais significativo do que aquilo que nos separa. Então, o que nos separa? A cor da pele, o idioma, a cultura, a orientação sexual, a orientação de gênero, né? O gênero, essas coisas nos separam. Isso é insignificante, cara, diante do que a gente é, e do que eu sou e que você é. De novo, o problema não é você pensar como pensa. Cada um é, gente, cada um é o seu nível de consciência neste momento, ok? Então hoje, a minha liberdade, hoje eu tenho um nível X de liberdade, amanhã esse nível de liberdade tem que ser maior, porque cada vez que eu ando mais para frente, né? Se eu estou no processo de desenvolvimento pessoal, quanto mais eu ando, mais livre eu vou ficando, mais livre eu vou me tornando. E eu, Tamer, acredito no seguinte, morreu, não acabou, continua. A minha consciência continua evoluindo. Eu continuo evoluindo em consciência. E se liga no que eu vou dizer para você, não tem nada a ver com a mente. Não, Tamer, não tem. Assim como você não é a mente, assim como você não é o corpo, você também não é a mente. Quando a gente vai dessa para melhor, eu espero que eu vá para melhor, que eu não vá para pior, né? O que vai é a consciência. Como assim? Porque, cara, senão seria muito simples. É muito simples a gente entender. As pessoas que sofrem das tricossomias, que sofrem de problemas de malformação da mente, como é que seria? Então a mente está ligada ao corpo. A mente está ligada ao corpo. A mente é um instrumento do espírito para atuação no mundo. É isso que é a mente. A mente é um instrumento para a nossa atuação. A consciência é outra parada. Então, criaturas conscientes, o que fazem? Elas desenvolvem a sua mente, desenvolvem o seu coração para operar melhor no mundo, para ser quem são, né? Para exercer a sua liberdade da melhor maneira possível. De novo, eu vou avançando em consciência de mim mesmo, vou avançando em consciência do meu lugar no mundo, e na medida em que eu vou avançando, eu vou me desenvolvendo dentro de um processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autodesenvolvimento sério, profundo, para que eu possa saber me manifestar a minha existência da melhor maneira possível, da maneira que eu acredito que é ideal. Então, como é que a gente se relaciona com as pessoas? Como é que a gente lida com isso, né? Em primeiro lugar, gente, é procurando ver as coisas do ponto de vista do outro. Como a pessoa pensa, o que faz com que ela pense daquela forma. Como assim? Cara, entenda uma coisa, que escreve aí para você nunca mais esquecer. Escreve em letras garrafais. Ninguém é coisa nenhuma. As pessoas estão em construção. Quando eu falo do ego, ok? Quando eu falo da consciência é outra parada. Quando eu falo da essência, quando eu falo da alma, eu estou falando de outra parada. E eu não estou falando da alma do ponto de vista psiquiátrico, do conceito psiquiátrico, da dinâmica anímica. Não, eu estou falando do espírito, da alma, da consciência, da existência. É isso que eu estou falando. Então, ninguém nasce pronto. As pessoas são construções. Então, se a pessoa pensa daquela maneira, há uma razão por que ela pensa assim. Entende? É um outro ponto de vista da mesma coisa. Então, seria muito interessante que nós procurássemos compreender isso. Compreender aquele assunto, aquela visão de mundo do ponto de vista da outra pessoa. Primeira coisa, porque, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. Nós sabemos, todo mundo sabe, não precisa ser muito inteligente, só precisa ser informado. Só. Todos nós sabemos os efeitos do racismo no Brasil, que advém com a escravidão. Então, o Brasil é o país, foi o último país a abolir a escravatura. O Brasil cresceu sob o jugo da escravidão. O Brasil cresceu assim. E isso gerou um racismo estrutural que é inegável, me parece que é inegável. Isso aí os sociólogos, enfim, os antropólogos, essa galera está cansada de dizer isso e nós estamos cansados de saber. Então o que acontece? A gente sabe que o negro é abordado pela polícia de uma maneira, ele recebe um tratamento diferente. Eu nunca levei dura da polícia, por que será? Por que será que eu nunca levei dura da polícia? Por que será que a polícia nunca me disse desaforo? Agora, o preto, quando sai de casa, se a polícia parar, isso é aqui, é nos Estados Unidos, a gente sabe, tá aí, gente. E aí, o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Muitos pretos têm uma forma muito veemente de lutar pelos seus direitos de igualdade, de respeito. Eles são veementes naquilo, né? Eles chegam a ser, alguns são agressivos. E aí, por que será que essa pessoa é agressiva? Por que será que ela vê no branco uma ameaça? Por que será? Isso foi construído, cara. Você entendeu o que eu estou dizendo? Faz sentido para você? Então, número 1, procure ver aquilo do ponto de vista da outra pessoa. Número 2, converse, ok? Converse. Exponha as suas ideias. Converse, ok? Não deu. Se você perceber, porque às vezes acontece, que a situação vai descambar, todo mundo dizendo que sim,
Entende, gente? Então é muito simples, é só você se colocar no lugar do outro. É só a gente se colocar um pouco no lugar do outro. Gente, isso é um esforço simples de flexibilidade, não precisa muita coisa. Sai do seu lugar de conforto, sai do seu lugar de privilégio, sai do lugar em que você está plantado aí, plantada. Faz um exercício mental de, porra, por que será que essa pessoa age assim? Por que será que essa pessoa pensa assim? Não significa que, de novo, que você vai ter que aceitar entubar determinados comportamentos, pelo amor de Deus, tá? É só um exercício para a gente se relacionar melhor, para a gente resolver as questões das relações. Não deu, a coisa vai descambar. Eu estou sentindo que a coisa vai descambar porque com a pessoa não tem diálogo, não é possível. Cara, vai saindo sem crise, sem problema, de maneira elegante, vai saindo. Mas é para você sair na boa, não é para você dar as costas. Ah, eu vou dar as costas. Porra, aí é fácil, né? Não é isso. Viu, queridão, queridão? Eu vou virar as costas, me emputeceu, eu vou virar as costas. Não é isso. Eu tinha uma conhecida que ela funcionava mais ou menos assim. Ela dizia para você tudo que ela tinha para dizer. Quando você ia contra-argumentar, ela não quero falar mais, virava as costas e saía. Tô louca, completamente louca. Ela falava, quando você ia contra-argumentar, não quero um assunto, e saía. Entendeu? Como é que você vai se relacionar com uma pessoa dessa? Então, é muito simples você sair. Deixa o outro perceber que você respeita o ponto de vista dele, tá? O Cristiano está dizendo, sou negro, nunca fui parado pela polícia. Olha que eu fui criado na favela, desde o início eu aprendi que não há diferença de cor. Meu pai é branco, minha mãe é negra e eu tenho aversão à militância. Eu também tenho aversão à militância, tá? Para mim a militância não funciona. Ele está dizendo que a mãe dele todinha. Para mim a militância não funciona, tá? Por razões que não vêm ao caso agora. Mas você há de convir que você é exceção, né, ô queridão Cristiano? Porra, havíamos de convir isso, né? Então a sua experiência é o que eu disse, serve para você, mas não serve para o todo, infelizmente. E eu defendo a tese, cara, por exemplo, já falei isso aqui, né? Vamos parar de falar disso. Aí como é que muda se a gente parar de falar? Vamos parar de falar de racismo, aí vai mudar, como é que o mundo vai mudar se a gente parar de falar? Vamos parar de falar no machismo, mas não é militar, né? Não é fazer militância, é discutir o assunto, é trazer à tona o assunto e discutir formas melhores de resolver. E a melhor forma de resolver, na minha opinião, é elevando a consciência das pessoas. Viu? Porque não basta você entender que não há problema de cor. O mundo inteiro tem que entender isso. Então não adianta você entender que, desde o início, que não há diferenças nesse sentido, que todo mundo é igual. Perfeito. Só que todo mundo tem que entender isso, né, cara? Senão não funciona. O teu exemplo é um exemplo muito feliz, só que infelizmente não é o que a gente vê de regra. E uma nação, um sistema se faz de regras e não de exceções. As exceções precisam trabalhar para transformar a regra, para mudar a regra. Porque é o que eu estou dizendo. Ou você está no sistema do condicionamento, ou você sai a partir da elevação da sua consciência, para produzir transformação. Ana Luísa, já evitei muitos conflitos por simplesmente me colocar no lugar do outro. A pessoa se desarma exatamente, imediatamente. Eu vou aproveitar para usar o exemplo do Cristiano para dizer o seguinte. O fato de nós defendermos uma ideia, então os pais dele transmitiram uma ideia perfeita, uma visão de mundo perfeita, na minha opinião, ok? Perfeita, porque claro, isso interferiu na postura dele, isso interfere na atitude de vida dele, isso interfere na relação que ele tem com o mundo, né? Eles complicaram esse discurso que vira muleta de quem quer fazer merda. Isso é uma crença, queridão. Isso é uma crença, entendeu? Existem casos e casos, não é? Tudo existe para... Tem médico fazendo merda, porra. Tem médico que pega, implanta peça de platina na perna da pessoa errada para poder ganhar dinheiro com a platina. Isso a gente, né? Tem gente fazendo merda em tudo que é lugar. Então não é disso que a gente trata aqui, né? Da galera que faz merda. A gente trata da galera que quer um mundo melhor, né? Então, o fato da gente ter uma visão diferente, a gente não pode desqualificar, bicho, a luta do outro, sabe? A gente não pode desqualificar as reivindicações do outro. Então, eu posso concordar ou discordar de qualquer coisa. O que eu não posso é desqualificar as causas, digamos, humanitárias que as pessoas trazem porque lhes afetam. As coisas que lhes afetam, sabe? Então, anota aí. Eu sempre evitei embates, mas percebo que é impossível viver sem se impor. Se impor não significa embate, né? Mas sim, tem que a necessidade de se impor. No melhor sentido da palavra impor, né? Impor é isso, é você não aceitar o que não tem que aceitar. Então eu vou dar uma dica aí. Anota aí, vou te ensinar uma técnica, como é que você vai fazer para lidar com isso na sua vida. Nas relações, obviamente, que te interessam manter, ok, gente? Às vezes não interessa, não é nem por bem nem por mal, não tem problema nenhum. Às vezes eu não quero fazer um esforço
em relação àquela pessoa porque eu não tenho intenção em estreitar com aquela pessoa, por exemplo, ok? E tudo bem, tá tudo certo. Então vamos falar de uma pessoa com quem você quer estreitar. Vamos falar disso, tá? Então pensa numa pessoa cujo comportamento te deixa desconfortável. Pode ser alguém da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos, um dos seus filhos, enfim. Pensa numa pessoa que você ama, né? Com quem, pode ser seu marido, sua mulher, uma pessoa com quem você quer ter um relacionamento melhor, quer ter uma relação melhor, só que determinado comportamento ou comportamentos dessa pessoa te deixa desconfortável. Cristiano, você tem razão. Não temos, queridão. É só uma visão de mundo. Ô, Cristiano, pensa, eu estava falando com a Raquel ontem aqui, bicho, pensa numa pessoa crítica, sou eu. Pensa, você não vai encontrar pior do que eu, você vai encontrar igual. Pensa numa pessoa crítica. A diferença é que hoje eu tenho flexibilidade, mas eu já fui duro na queda, intransigente, entendeu? Muito intransigente, muito firme. Tava falando com a Noemi, não sei se ela está aqui, na mentoria, a gente estava em mentoria com a galera do meu treinamento, sábado a gente estava falando sobre isso. E eu estava dizendo isso, eu era muito intransigente. Onde é que eu aprendi isso? Onde é que eu aprendi a ser, por exemplo, homofóbico, preconceituoso? Onde é que eu aprendi? Eu aprendi com a religião. Eu tenho essa clareza onde eu aprendi essas coisas. Eu não posso falar que todo mundo que é religioso, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Que todo religioso é homofóbico, é preconceituoso. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que eu era e aprendi na religião. Então, eu fui adquirindo flexibilidade para lidar com as diferenças, para entender o lugar do outro, para me colocar no lugar do outro. E se tem alguém sofrendo, seja uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um ponto fora da curva, se ela está em sofrimento, eu não posso desqualificar o sofrimento dela. Eu tenho que acolhê-la e ajudá-la a sair do sofrimento. Eu entendo assim, sabe? Então pensa numa pessoa, anota aí, cujo comportamento te deixa desconfortável e que você quer manter uma relação, porque você ama essa pessoa, você ou tem um interesse profissional, no melhor sentido da palavra interesse. Pensa nessa pessoa, escreva. Cara, você vai chamar essa pessoa e vai conversar com ela. Atenção, educadamente, respeitosamente, ok? Faça isso. Escolha o momento certo, escolha a hora, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que escolher a hora certa, o momento que a pessoa esteja aberta à conversa. Então você está lá no seu trabalho, ou está na sua casa, tá um vucu-vucu danado, e você vai chamar a pessoa para conversar de uma situação dela? Não vai, né? Entendeu, queridão, queridão? Essa história do tem razão, isso é muito interessante. Anota aí, gente. Todo mundo tem razão segundo o seu modelo de mundo, entendeu? É simples assim. Eu, nas minhas posições, tenho razão. Você também e o outro também. Todo mundo tem razão. Porque, de novo, os mapas mentais, as visões de mundo, os pontos de vista são construídos. Eles não vêm da intuição. Eles têm uma fundamentação. Ou pela história de vida da pessoa, como começou o Cristiano dizendo. Pela minha experiência. Porque é isso. Um dia eu vou falar para vocês aqui como se constitui o modelo mental. Que elementos formam o modelo mental das pessoas. Um dos elementos é a história de vida, é a experiência de vida. Então, a experiência de vida leva o indivíduo a determinadas crenças, a determinadas conclusões. Ponto. Aí a minha experiência é outra, me leva a outras conclusões. Quem é que está certo? Todos dois. Porque a minha experiência não mente, nem a dele mente, nem a do outro mente. É simples assim. Então, o que a gente precisa ter é flexibilidade para chegar num ponto comum. Às vezes não dá. E quando não dá, cara, não deu porque as pessoas são inflexíveis, eu garanto para você. Precisa aprender, é o que eu estou dizendo, gente. Tem que aprender a se relacionar, ninguém nasce sabendo. Eu acabei de dizer, 90% dos casamentos terminam não por falta de amor, por falta de saber se relacionar. Então, quando não deu, é porque faltou habilidade para colocar tudo nos eixos. Exponha para essa pessoa, como eu vinha dizendo, continua a técnica aqui, converse educadamente. Agora, se liga num detalhe especial, grifa aí. Não critique a pessoa, coisas do tipo, você é grosso, você é mal educado, mal educada, não. Você é preconceituoso, não. Existe uma diferença muito grande entre um comportamento preconceituoso e a pessoa ser preconceituosa, ok? É muito diferente. É muito diferente. Então, você vai falar apenas do comportamento da pessoa, especificamente daquele comportamento que te deixa desconfortável. Olha, fulano, fulana, esse seu comportamento assim, isso que você faz, isso que você diz, provoca isso em mim. Agora, se certifica de uma coisa. Às vezes a pessoa, sei lá, bate na mesa. Aí você entende que ela está batendo na mesa porque ela está te desrespeitando, por exemplo. Só que não, ela simplesmente bateu na mesa. Então tem gente que é doida, tem gente que leva tudo pro lado negro da força, o lado negro no sentido... Preto, se levasse pro lado preto, tava bom. Ah, moleque. Tem indivíduos que levam entendeu? Então não é isso. Então você precisa ter clareza, você precisa ter certeza que é um comportamento específico e não o que você entende do comportamento da pessoa. Compreende, gente? Então eu vou repetir porque isso é
Parece simples, mas é bastante complexo. Então, às vezes, a minha interpretação do fato é muito diferente do fato. Isso é muito comum. Às vezes acontecem discussões graves, embates graves, porque alguém achou sobre o que o outro disse. Alguém achou. Legal, show. Aí achou, ferrou. Anota aí, dica do Tamer. Dica do Tamer. Abre aspas. Anota aí, que eu só vou falar uma vez. Sempre que você achar vírgula, foder-se-á, com mesóclise, fecha aspas. É isso aí. Então, pessoas inteligentes emocionalmente não acham nada. Elas não acham nada. Ou você sabe ou você não sabe. Achou significa crença. Crença, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, e não me enfia a sua crença, porque eu não vou enfiar a minha crença em você. Ponto. Aí eu acho, eu tenho opinião, não está falando de opinião, está falando de algo observável. Então, aquilo que a pessoa faz, a pessoa fuma, né? Eu não sou fumante, então eu cheiro de cigarro, se alguém acender um cigarro daqui a 100 metros, eu sinto aqui. Então a pessoa resolveu fumar, sei lá, no banheiro. Eu vou chamar, a pessoa vai dizer, queridão, queridona, por favor, não fume aqui. Eu não vou dizer, você é mal educado, você está querendo me fisgar, me espetar. Não é isso. Apenas você fuma dentro do banheiro que as outras pessoas usam, pessoas que não são fumantes, e você não vai fumar mais dentro do banheiro na minha casa. É simples assim. Então, de novo, chama a pessoa na hora certa, no momento exato, expõe as suas razões para essa pessoa, educadamente, pacientemente, respeitosamente, pontuando o comportamento da pessoa específico, aquilo que a pessoa faz que te deixa desconfortável. Ela vai fazer isso. Depois você vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas você vai ouvir com verdadeiro interesse. Você vai se interessar verdadeiramente pelo que a pessoa vai dizer. E você vai se surpreender. Acredita no que eu estou dizendo. Faça isso hoje. Pensa na pessoa. Chama a pessoa. Também a pessoa está longe, eu não consigo. Marca. Enquanto no outro momento, fora desse momento que a gente está vivendo, se você puder desenrolar por telefone, desenrole. É mais desafiante, mas dá para desenrolar. Entendeu? Ouça. Manifeste a sua visão das coisas e deixa a pessoa falar. Mas se interesse verdadeiramente pelo que a pessoa tem a dizer. Você e a pessoa vão se surpreender bastante. Às vezes, cara, há um conflito, há um atrito, a coisa dá choque, e a pessoa outra nem sabe. Você está aqui aborrecido, incomodado, desconfortável para chuchu, e a outra pessoa nem sabe disso. Às vezes a outra pessoa nem tem noção do comportamento que está tendo, tão pouco que o comportamento dela fere você. A pessoa não sabe que não sabe, como eu não sabia que era homofóbico, por exemplo. Eu não era homofóbico tacar pedra, não é isso não, de xingar, não. Eu convivia com pessoas de orientação sexual diferente da minha. Só que eu tinha uma opinião formada sobre o assunto que era uma opinião homofóbica. Era uma construção homofóbica, que eu não sabia que tinha, você entende isso? Então, há conflitos, há atritos que as pessoas, porque as pessoas ignoram. Trouxe à luz, né? O problema acaba, em geral é o que acontece. É só trazer as coisas, a sujeira, né? Traga à luz, né? E aí tudo se resolve, porque a gente não transforma aquilo que não conhece. A gente só transforma aquilo que conhece. Viu? Alguma dúvida? Vou responder o meu amigo Renato aqui. Meu amigo Renato perguntou o seguinte: e o RH no Brasil hoje? Ô queridão, eu vou dar uma opinião, é opinião. Por que é opinião? Porque é a minha experiência, tá certo? Então pode ser que outras pessoas tenham outra experiência sobre o que eu vou dizer. A Sônia está dando... Sônia, obrigado por trazer esse depoimento, cara. É um depoimento importante de uma mãe. Ela está dizendo aqui: eu tive o pensamento homofóbico até meu filho me dizer que era gay. Queridão e queridona, sabe por quê? Às vezes precisa acontecer na nossa vida. Não é por maldade, né? A vida nos dá essa oportunidade. Eu entendo, viu, Sônia, e espero de verdade que você entenda também. Isto é uma bênção da vida, no sentido de te dar, só no sentido que eu vou dizer, os outros sentidos cada um dá o seu, né? No sentido de te fazer uma pessoa melhor, de tirar o véu da escuridão, sabe? Tirar esse ponto cego. Então, esse tipo de experiência é uma oportunidade que a vida nos dá para sermos pessoas melhores, para termos uma visão melhor de mundo, para sermos quem somos, né, cara? O que nós somos? A nossa melhor versão. A borboleta é a melhor versão da lagarta. Muito difícil, mas eu entendi mais ainda sobre o amor. Por que é difícil, gente? Sabe por que é difícil? Se liga no que eu vou dizer para você. Não há nada mais difícil, não há nada mais desafiante, não há nada mais problemático do que confrontar a crença de alguém. Nada mais. Não existe, não. Por que não? Porque a gente é o que a gente acredita. As nossas crenças estão diretamente ligadas à nossa identidade, ao nosso senso de identidade. Viu, queridão, queridão? Então, a melhor maneira de você
mudar a forma como você funciona é questionando as suas crenças. As suas, não as dos outros, né? Voltando ao meu amigo Renato. Renato, queridão, eu dei aula para RH. Tem 20 anos isso. RH, naquela feita, era apenas um curso de rotina do antigo departamento pessoal, ok? Eu tive um aluno que, quando começou a universidade, no primeiro dia de aula, eu perguntava: o que você está fazendo aqui? O que você espera do curso? Aí o aluno falou para mim: cara, eu espero aprender a lidar com pessoas. Eu digo: aqui você não vai aprender isso. Ele não acreditou. Quando o curso terminou, já no último mês do último período, eu encontrei com ele no corredor de novo, na porta. Ele estava à porta da sala de aula. Eu passei, ele falou: pô, Tamer, já tristinho, lembra que você me falou isso? Eu lembro, meu filho. Pois é, você tinha razão, cara, não aprendi nada do que eu queria aqui. Eu falei: eu te avisei. Então, aprender a lidar com pessoas é desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento. Eu posso ajudar, ainda falei para ele, posso ajudar, mas não aqui, né? O meu treinamento ensina você a se relacionar, mas não vai ser aqui. E eu fiz parte de entidade de RH, viu, queridão? E era um negócio triste, A última de RH que eu vi foi quando eu rompi definitivamente. Eu tenho um amigo que também trabalhou com RH há muito tempo, foi ligado a essas coisas e ele rompeu também. Ele é muito amigo meu. Também um profissional de ajuda, só que ele trabalha com empresas, eu trabalho com pessoas, né? Pessoas físicas, digamos assim. Eu fui convidado para uma palestra de RH numa universidade importante do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, um puta auditório enorme, gente de RH de tudo. Então você imagina, administradores de empresas, psicólogos e profissionais de RH de forma geral. E nós estamos lá. Aí, porra, chamaram um mágico. Falei: porra, tá de sacanagem um mágico no evento de RH? Aí o cara entrou ao som de Você, Meu Amigo de Fé, Meu Irmão, Camarada. É o estilo de mágico, Você, Meu Amigo de Fé, Meu Irmão, Camarada. Aí, porra, veio lá de trás, passou por mim, subiu no palco. Aí ele começou a falar de feedback. Que o feedback, aí ele trouxe uma teoria que eu não sei de onde ele tirou, ele deve ter tirado da intuição, porque ele falou assim: não aceitem feedback de ninguém, aceitem crítica, porque feedback não existe, o que existe é crítica. Eu tive vontade de levantar e ir embora, e sabe o que era o desesperador para mim? Toda a galera do RH ovacionando, eu tive vontade de sair correndo, não o fiz por delicadeza. E aí eu rompi, eu falei: cara, não é possível, porque profissionais de RH, né, batendo palma para mágico, no lugar de mágico é no circo, é festa de criança, entretenimento, um evento de RH, chamar o mágico para cá, para o cara trazer uma teoria que ele tirou da cartola. Tirou da cartola para falar para profissionais, nego, e os profissionais batendo palma. Pelo amor de Deus, queridão. Então essa é Agora, eu conheço muita gente séria de RH, tá? Muita gente séria. Tive um colega muito sério com quem eu dei aula, que foi coordenador de pós-graduação onde eu dei aula, um cara que eu respeito muito, um grande amigo. São exceções. Cristiano, é real, isso acontece aqui, minha sobrinha resolveu assumir e os defeitos dela foram potencializados. Pouco discutem-se as atitudes, mas a orientação toda hora. Pois é, queridão. Minha gente, ficou claro, Renato? Diz aí sim ou não e eu vou-se embora, como diz o outro, vou-se embora. Escreve aí se você, assim como eu, está querendo se livrar do condicionamento, do casulo da ignorância. Escreve aí: livres do casulo, hashtag livres do casulo. Se bem que quem tira coisas da cartola é mágico, mas não é qualquer lugar que cabe mágico, né? Queridões e queridonas, muito axé na sua vida, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu carinho, a galera que está aqui sempre, enfim, muito obrigado. Eu vou pedir a você para compartilhar o nosso conteúdo, convidar mais pessoas para a nossa live. É assim que a gente eleva o nosso nível de consciência e existência, é assim que a gente muda o mundo, ajuda as pessoas a melhorar. Gente, muito obrigado, muito axé na sua vida, paz e luz. Valeu.